Pois é, o seu repórter Ângulo está de volta, ele também. Professor Axé, qual a novidade da semana de atualidade, hein, professor? Olá, Jarbas, tudo bem com você, internauta? Hoje eu gostaria de falar de alguns assuntos que são importantes e preocupantes no mundo das atualidades. Um deles refere-se aos refugiados. O Brasil é um país que recebe também refugiados, assim como você viu, uma série de refugiados que foram em direção à Europa no ano de 2015. Aqui no Brasil nós recebemos sírios, nós recebemos angolanos e o Brasil em si não tem, na verdade, uma política muito frequente e muito esclarecedoras a respeito dessa questão. Então é interessante levar em consideração que existe uma necessidade de se pensar a respeito dessa questão dos refugiados. Outra questão também que é muito delicada é que o dia 19 de maio é um dia considerado de preocupação, de consciência a respeito da exploração do trabalho, da população infantil. O Brasil é um país que erradicou muito o trabalho infanto-juvenil, mas é necessário evoluir muito nisso. Hoje é muito difícil que você compre algum produto que não tenha a exploração do trabalho infanto-juvenil. Isso é uma coisa que está acontecendo em âmbito mundial e o Brasil poderia dar um exemplo a esse respeito. Hoje nós encontramos uma exploração em âmbito sexual, em âmbito relacionado a atividades agrícolas e na própria área urbana. Então é muito importante que o Brasil se posicione nesse sentido de dar exemplo ao mundo como um todo. E uma outra preocupação também que eu acho que é muito importante é que o mês de junho, o mês que se aproxima, é um mês que vai se falar muito sobre a questão ambiental. A primeira semana do mês de junho, é uma semana sobre o meio ambiente. E o Brasil acabou de assinar uma carta de intenções, a Carta de Paris, falando sobre essa questão das conferências, do clima, tentando mostrar que nós estamos muito preocupados com essa questão do meio ambiente. Muito bem, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que está em vigor no Congresso Nacional que vai fazer com que haja uma flexibilidade em relação ao licenciamento ambiental. Como você e eu sabemos, nós tivemos um problema muito sério com relação ao rompimento de uma barragem que até hoje, 6 meses depois, ninguém foi punido, não é? Morreu um rio, o Rio Doce, e essa proposta de emenda constitucional vai flexibilizar novos licenciamentos ambientais, ou seja, a natureza vai sofrer novas alterações e a preocupação é no sentido de que não haverá nenhum tipo de preocupação em relação à preservação do meio ambiente. Ou seja, o Brasil, que poderia ser um país de representatividade e de dar exemplos em relação à questão do meio ambiente, parece que vai ficar um pouco atrás da história. Então nós precisamos, como sociedade, nos organizar para ter um mundo melhor e um país mais interessante. É isso. Muito bem, Axé. Está de volta logo logo com mais novidades. E o seu repórter Ângulo também.